Por enquanto, já que o Cereto deu aí o gancho do Palmeiras, nós vamos a Santos. Por que falando do Palmeiras nós vamos a Santos, hein? Fiquei confuso agora, não sei. Porque Palmeiras e Santos sempre fazem grandes clássicos. Esse clássico é fora de campo. O Renato Cury vai ter as informações aqui pra gente. Tem disputa pelo Lucas Lima, é isso mesmo? Cadê o Renato? Tá ao vivo com a gente. Ih, rapaz, tá ao vivo com a gente. Boa tarde. Estou vendo em Santos. Enfrentando as condições climáticas para participar conosco. Obrigado, Renato. Boa tarde. Tem disputa pelo Lucas Lima? Ele fica no Santos, vai para o exterior, vai para o Palmeiras. O que acontece com o Lucas Lima? Fala, Barreto. Boa tarde. Boa tarde aos amigos ligados no Sport TV. Pois é, a gente está acostumado a entrar normalmente com um solzão aqui da Baixada Santista, né? Hoje caiu uma chuvinha por aqui. Agora, respondendo a tua pergunta do Lucas Lima, é a pergunta que todo santista gostaria de ouvir a resposta e de que, infelizmente, eu ainda não tenho essa resposta para dar para eles, mas eu vou dar uma contextualizada da situação do Lucas Lima. O contrato dele com o Santos vai até o dia 31 de dezembro, né? E a Lei Pelé, como todos nós sabemos, proporciona a possibilidade de, restando 6 meses para o término do contrato, o jogador assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil e do mundo. A partir do dia 1º de julho, o Lucas Lima já poderia assinar esse pré-contrato. Quer dizer, daqui 10 dias ele já estaria liberado para negociar ou para acertar com qualquer clube. Isso, obviamente, preocupa o Santos, né? Porque restariam apenas 10 dias para o Santos renovar o contrato do Lucas Lima. O Santos já ofereceu uma proposta de renovação para o Lucas Lima. A gente fala disso daqui a pouquinho. Vamos primeiro ouvir o que o presidente Modesto Roma falou ontem em entrevista com relação à situação da renovação do Lucas. O contrato dele termina 30 de dezembro. Estamos até lá para renovar. Mas não existe uma preocupação dele assinar um pré-contrato a partir do dia 30? Isso, se ele quiser assinar, ele vai assinar. Não é preocupação. É um direito que ele tem de assinar. Agora, eu não acho que a gente tenha que se preocupar e precipitar por causa de uma tentativa de alguém querer assinar pré-contrato. Eu acho que o momento é de trabalhar a renovação, que seja boa para o Lucas, boa para o Santos, e depende dele querer. Nós fizemos a nossa proposta e estamos trabalhando para renovar. A proposta é boa. Eu, se fosse o Lucas, aceitava. A proposta já está nas mãos do staff, né, dos empresários do Lucas Lima. Agora, ele deu uma entrevista depois do empate com a Ponte Preta no último fim de semana no Pacaembu, que eu acho que deixou a diretoria um pouco mais preocupada, porque deu sinais de que ele não renovaria. Conversando com os colegas das rádios de São Paulo, questionado se ele ficaria no Santos, ele respondeu o seguinte: fico, até dezembro eu fico. É uma resposta vaga, obviamente, o contrato dele vai até o fim do ano. Essa proposta que o Modesto Roma falou que já está na mão dos empresários do jogador é basicamente a seguinte: são 4 anos de contrato a partir do dia 31 de dezembro, e o Lucas Lima já é um dos jogadores com maior salário aqui do Santos, até por ser o camisa 10, um jogador de seleção brasileira. E além desse bom contrato que ele já tem, ele receberia um reajuste de 60% dos vencimentos atuais. Quer dizer, já é um bom salário e ainda assim, com a renovação, seria de 60% a mais do que ele já ganha. Teria também luvas, né, aquela bonificação que o jogador recebe por renovação de contrato, e prêmios por metas. Por isso que o Modesto disse que é uma proposta boa. Ele ouviu do empresário um feedback, uma resposta, dizendo que, de fato, a proposta era atraente. Agora cabe ao Lucas Lima, que já falou em inúmeras entrevistas que tinha o desejo de jogar na Europa. Ele já recebeu proposta do futebol chinês e disse não, já recebeu proposta de times, principalmente da Itália, mas não de primeiro escalão, e disse não também. Resta saber se dessa vez vão chegar essas propostas e qual vai ser a decisão do Lucas Lima. Teremos cenas dos próximos capítulos dessa novela, muito provavelmente pelos próximos dias, viu, Barreto? Isso aí ainda vai render muito. Porque o jogador, quando chega nessa fase, a gente viu agora, por exemplo, o Sassá no Botafogo, que aí foi para um extremo, tá? Só estou dizendo assim, o que pode acontecer, evidentemente não estou dizendo que é isso que vai acontecer com o Lucas Lima. Mas se o jogador cisma de sair do clube, o clube fica, com essa legislação, o clube fica de mãos amarradas. O poder está nas mãos do jogador. Não demorou muito para conversar com um cara acima da média de seleção
o cara de seleção do seu Mas elenco, aí você é não que tá, demorou Ademar. muito para conversar. Eu acho que quanto maior o nível do jogador, mais complicada fica a conversa. Você ouviu aí o que o Renato falou A proposta que o Renato né? falou é espetacular. 60% de aumento. mais as luvas, que provavelmente não são poucas, né? O que vai importar é o que ele quer da carreira dele. Aí é que tá, né, Alê? O Lucas fez um planejamento de carreira para ir para um grande clube europeu. Ele não estava aceitando, segundo a gente ficava sabendo. Clubes né? médios e pequenos. Ele não estava aceitando o clube médio e pequeno da Europa e negou uma proposta de futebol chinês. Não sei se vocês se lembram dos detalhes que eu passei aqui na época. Eu fiquei sabendo que o dono do clube queria batizar uma cidade com o nome dele. E até uma cidade Mas está certo, chamada Lucas Lima, com a bola que na ele tem, China. tá certo. E os valores eram um negócio assim... Ele ia ganhar uma montanha de dinheiro. Em uma temporada, ele podia parar de jogar futebol, podia parar de trabalhar pro resto da vida. Não, já E pode. ele não topou, porque ele tinha um projeto a Europa. técnico. O cara que já tem o maior salário Então, do mundo. ia jogar num clube espera-se grande, que ele continue com esse projeto continuar na técnico. Se seleção. ele continuar com esse projeto técnico, ele deveria esperar um clube da Europa. Eu estou dizendo em tese, porque quem cuida da carreira dele é ele que tem que saber o que ele faz da vida. Mas se é esse o projeto, espera um clube da Europa e continua no Santos. Mas vai vir. Porque para sair do O Palmeiras Santos... não seria Não, eu não sairia. Eu também não sairia. Com todo respeito ao Palmeiras, eu não sairia do Santos. Ele tem que, por exemplo, lembrar do que aconteceu com o Ganso. O Ganso saiu do Santos e foi para o São Paulo. Ficasse no Santos, onde ele já conhecia, já era ídolo e tudo mais, ele tinha todas as condições do mundo de continuar a carreira e depois sair do Santos e ir para um time da Europa. Ele foi para o São Paulo e não aconteceu nada. Né? E ao contrário, saiu brigado com a torcida do Santos, porque se ele sai do Santos e vai para o Palmeiras agora, é evidente que vai haver um desgaste com a torcida do Santos. E a torcida do Palmeiras, a maior graça das mídias sociais é você ver depois de uma partida Santos e Palmeiras com vitória do Santos ou vitória do Palmeiras, quando é vitória do Santos, que nem a última, ele vai lá e dá aquela espetadinha. Daí a torcida do Palmeiras fica brava com ele. Desde a Copa do Brasil. Então tem essa é engraçado até a situação O que dos pode dois. mudar essa questão é a questão do time, né? Que na época que ele negou a China, ele estava esperando um clube grande da Europa e talvez ele tivesse com bola para atuar num time E mais idade pra cima. ali. Mas o E timing agora da a Copa do idade Mundo também ele não pesa. pode ir para a Copa do Mundo? Mas ele vai jogar num time menor, daí vai ficar com pouca exposição. Daí é melhor ficar no Santos, Lógico. entendeu? Olha só, o Lucas tem 26 anos. Evidentemente, não estamos falando aqui de um cedo, jogador velho. Cedo. Mas o mercado europeu não está mais indo em jogador dessa idade. Será, Baita? Olha as grandes contratações que A o futebol Turquia tá europeu querendo faz pegar aqui. o Maicon. Aí a Turquia é 27 mercado secundário da Europa. Sim, secundário. Não sim. está. Concordo. Aliás, oficialmente a Turquia não é na Europa, não é isso? É meio-meio, né? Embora ela Meia, jogue meia, a meia. Champions. Exatamente. Não vou vou entrar dizer- na geopolítica, exatamente. mas assim, não é o que ele está mirando. Lógico. E não, Não é é, isso. não é, vou dizer uma coisa, não é o perfil de jogador que clube da Europa contrata e que joga no futebol europeu hoje. Pro futebol desses aí, da transição, da superioridade numérica e tal, eu acho que não Será é. que ele não joga eu na acho que não Espanha? é. Eu acho Você acha que que é um ele não jogador... joga na Inglaterra? Não, eu acho que joga na Espanha, não sei se joga na Inglaterra, Pô, tenho pelo dúvida. amor tenho de dúvida. Acho que Deus, joga olha na só. Espanha. Pelo Acho que ele amor joga em de qualquer Deus. lugar do mundo. O estilo dele, Pô, de eu velocidade, gostei. de ação, Eu de acho controle ele de um jogador. bola. Acho que a sei, discussão sem é dúvidas. o time que ele jogaria. Tenho O clube dúvida. que jogaria, mas o país... Eu tô Espanha, Itália, Estou meio Inglaterra, alinhado com o jogaria. Cereto aqui na Tenho questão dúvida. dos grandes clubes da grandes Europa. clubes. É, isso que eu tô falando. Isso que eu tô pensando. Seu time... No futebol inglês. Vamos lá, no um futebol espanhol, grande ele joga. clube da Europa. É isso, mas aí vai jogar no Sevilha. Você acha que o né? Atlético de Madrid é um grande clube da Europa? Acho. Eu acho que ele não Acho, joga no também Atlético acho. de Madrid. Acho Você acha não que ele não leva o jogaria Lucas- no acho que Atlético? eu- acho que o Você acha que ele não jogaria no Atlético de Madrid? Acho que ele jogaria, mas acho que o Atlético não vai querer. Tá entendendo qual é o ponto?